o texto que a gente leu, se a gente perceber, Isaías, se você ler os capítulos anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías já estava exercendo o ministério profético. Só que no capítulo 6 ele tem uma grande experiência com Deus. O Isaías do capítulo 1 ao 5 é um, só que o Isaías do capítulo 6 adiante é um outro Isaías, depois que ele teve uma experiência com Deus. É interessante que ele escreve 66 capítulos, e dos 6 para os 66 faltava ainda 60, ou seja, ele não tinha escrevido nem 10% do que Deus ainda tinha para ele. Sabe o que é interessante? No 6 ele tem a experiência com Deus. Está escrito que ele vê o Senhor, o séquito do Senhor enchendo o templo, ele vê os serafins, ele tem uma grande experiência com Deus. O problema é que se fosse eu, talvez algum de nós que estivesse no lugar de Isaías, a gente ia escrever o capítulo 1, escreveu o 2, escreveu o 3, escreveu o 4, escreveu o 5, só que quando chegasse no 6, a gente ia parar de escrever. Já viveu uma experiência com Deus, para que continuar escrevendo? O problema de nós é que a gente, depois que viveu algo, para a gente está bom. Só que Isaías ele entendia, eu ainda não vivi nem 10% das promessas que Deus ainda tem. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o 6 vai dizer? Deus dá 3 ordens para o sacerdote. A primeira ordem é: todos os dias tem que estar com as vestes limpas. Segunda ordem que Deus dá aos sacerdotes é: não poderia deixar o fogo apagar. E a terceira ordem é: todos os dias tinha que tirar a cinza do altar. É interessante, o que é cinza do altar? Cinza é algo tão pequeno, você pensa, cinza não incomoda, cinza ali não vai atrapalhar nada, engano seu. Mas o que é cinza no altar? Cinza no altar é a lenha que eu queimei ontem. Cinza no altar é o sacrifício que eu queimei ontem. Deus está dizendo: a lenha de ontem já foi queimada, tem que queimar a lenha nova hoje. O sacrifício de ontem já foi oferecido, tem que oferecer um novo sacrifício hoje. Só que a gente se contenta com um pouco de Deus, e Deus está querendo dar mais para a gente. Ezequiel capítulo 37, a gente vai ver que o próprio Deus aparece e começa a medir. Deus pega uma vara de medir, mede 1000 côvados, chama Ezequiel, Ezequiel vai. Quando Ezequiel vai, as águas estão batendo nos pés de Ezequiel. Segunda vez, Deus mede 1000 côvados, chama Ezequiel, Ezequiel vai, as águas estão batendo nos joelhos de Ezequiel. Terceira vez, Deus mede 1000 côvados, chama Ezequiel, as águas estão batendo nas cinturas de Ezequiel. Quarta e última vez, quando Deus mede 1000 côvados e chama ele, já não dava mais para atravessar nada, porque era muito profundo, era muito profundo. Sabe o que a gente percebe? Todas as vezes Deus está chamando Ezequiel para sair do raso e vir profundo. É isso que Deus quer para a gente. Deus não quer que você fique no raso, Deus ele quer que você saia do raso e venha profundo, porque no fundo Deus tem mensagem nova para dar, Deus tem louvor novo para você escrever. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E o problema é que quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não trabalha, só dá trabalho para o pastor. Mas um dia que você começar a se envolver mais, pode ter certeza, Deus vai capacitar você cada vez mais para a obra missionária. Assim como ele está tendo uma grande visão com Deus, uma grande experiência, mas ele está tendo uma grande experiência com Deus, sabe quando? Num dos piores momentos da vida dele. Está escrito no ano em que morreu rei Uzias. Quem é o rei Uzias? Uzias e Isaías eram primos. Isaías era filho de Amós, Amós irmão de Amazias, Amazias pai de Uzias. Eles eram primos. Ele está tendo uma experiência com Deus quando alguém da família morre. Ele está tendo uma experiência com Deus quando o trono estava vazio. Ele está tendo uma grande experiência com Deus quando os povos vizinhos podem vir a qualquer momento e saquear a terra. Está vivendo uma experiência com Deus num dos piores momentos da vida dele. Só que eu percebo que é sempre nos piores momentos da nossa vida que a gente sempre tem as maiores experiências com Deus. Se você parar, olhar para trás e perceber quando foram os piores momentos da tua vida, pode perceber que em todos esses momentos você percebeu o cuidado de Deus sobre você. Aleluia! Todas as vezes que a gente tem um pior momento da nossa vida, a gente percebe que sempre Deus faz alguma coisa, sempre Deus age. A gente vive experiências com Deus. Quando o povo de Deus
diante do mar vermelho, atrás estava vindo o faraó, era o pior momento da vida deles, porque eles viram a morte passar diante dos olhos dele. Mas nesse pior momento eles tiveram a maior experiência. Eles começaram a ver o mar vermelho se abrindo. Quando Daniel foi jogado, segura, quando Daniel foi jogado na cova, era um dos piores momentos da vida dele. Passou pela cabeça, vou morrer. Mas nesse pior momento da vida dele, Deus foi lá e fechou a boca do leão. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, era um dos piores momentos da vida dele. Mas eles tiveram a honra de andar com o Senhor no meio da fornalha. Quero dizer para alguém que está passando o pior momento da tua vida, Deus disse para você que nesse pior momento da tua vida, você vai viver a maior experiência com Deus. Glória a Deus, aleluia, Que Deus é o Deus que Ele fecha portas, mas também abre portas. E pode perceber, Deus ele fecha a porta sim. Deus fecha a porta da casa de José, depois ele vai abrir a porta da cisterna. Fechando a porta da cisterna, ele abre a porta dos ismaelitas. Fechando a porta dos ismaelitas, ele vai abrir a porta da casa de Potifar. Fechando a porta da casa de Potifar, ele abre a porta da prisão. Fechando a porta da prisão, Deus vai abrir a porta do palácio. Aleluia, Jesus Cristo. Ele sempre vai fechar portas, porque portas maiores se abrirem lá na frente. Às vezes você não entende. Mas cisterna não é porta, prisão não é porta. É engano seu. São portas de Deus sim, porque cada uma dessas portas tinha um aprendizado para José, tinha algo para aprender para ele chegar aonde que Deus queria. Você quer ver? A gente vai ver que o que Deus queria para ele era ser governador de todo o Egito. Aí ele vai passar uma experiência, um certo tempo com os ismaelitas. Com os ismaelitas, o povo ismaelita comprava, vendia, trocava. Ele aprendeu no meio desse tempo a administrar. Aí vai passar algum tempo, ele vai para a casa de Potifar. Potifar é um grande líder. Na casa dele, ele aprende a liderar. Vai passar algum tempo agora, ele vai passar na prisão. Na prisão, ele aprende a esperar. Deus queria ele como governador do Egito, mas para ser governador tinha que aprender a administrar alguma coisa. Aleluia. Tinha que aprender a liderar alguma coisa. Tinha que aprender a esperar esse tempo chegar. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele só está colocando você para perto da promessa que ele quer que você esteja. Ele só está te preparando para que quando você assumir o que Deus quer para a tua vida, você já está preparado. Glória a Deus, aleluia. Piores momentos da vida dele, ele está tendo uma das maiores experiências com Deus. O que ele vê? Ele vê os serafins voando acima do Senhor, cantando santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. O Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ele está tendo essa experiência. Ele vai dizer como os serafins eram. Ele dizia que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aleluia, Deus. É interessante, por que cobrir o rosto? Eles estão diante de Deus, cantando acima de Deus, mas estão cantando com o rosto coberto. Estão adorando com o rosto coberto. Sabe qual é o problema da gente? Às vezes quem quer aparecer no culto é a gente. Aí não dá certo, porque quando a gente aparece, Deus se esconde. Mas quando a gente se esconde, Deus ele aparece. Aleluia! Quando você for cantar, cobre o rosto. Quando você for pregar, cobre o rosto. Porque não adianta às vezes que a pessoa faz um cursinho baixo de teologia e quer pisar nos outros. Não adianta porque canta um pouquinho mais afinado que os outros, sombra de quem não sabe cantar. Mas eu tenho certeza, quando você for cantar e cobrir o rosto, quando você for pregar e cobrir o rosto, o coração de alguém vai queimar. Almas vão ser salvas. Deus vai fazer alguma coisa. Começa a cobrir o rosto, porque você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Cobrir o rosto e com 2 cobrir os pés. É interessante que João, ele vai escrever acerca dos pés de Jesus. Por que os serafins cobriam os pés? João, quando ele vai escrever Jesus, ele vê Jesus com um corpo glorificado, não estava num corpo transformado, um corpo glorificado. Aí ele vai dizer que os pés de Jesus, ele vai dizer que ele via ele com cabelos brancos, roupa branca, olhos como chama de fogo, cinturão no peito, na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os pés
reluziam como latão que saía da fornalha. Olha só que interessante, por que latão? Naquele tempo não tinha espelho igual a gente tem hoje. Eles se olhavam no espelho, só que eles não viam uma imagem tão boa assim. Quando João diz que os pés de Jesus num corpo glorificado era como um latão reluzente, ele estava dizendo, olhando para os pés de Jesus eu consigo ver a minha imagem perfeitamente. Olhando para os pés dele, dá para ver a minha imagem. Eu entendo que os querubins, os serafins que estavam voando, eles viam da mesma forma. Olhando para os pés dele, decidiram cobrir os pés dele, porque eles entendiam, nos pés dele dá para ver a minha imagem. Então é lá nos pés dele que é o meu lugar. O lugar maior que você quer chegar, com certeza seja os pés de Jesus. Eu sei que a gente quer crescer na vida, quer ter cargos, a gente quer chegar em lugares maiores, mas que o maior lugar que você queira chegar seja nos pés de Jesus. Se você tiver mais Deus, Ele te honrar. Os pés. Só que quando Isaías está vivendo essa grande experiência com Deus, na onde que ele está? Isaías está no templo. Vai dizer que o séquito de Deus enchia o templo. Vai dizer que as portas do templo se moviam. Ele está no templo. Ele está vivendo um dia difícil. Mas sabe onde que ele está? No templo. Quando eu me converti, pelo menos há 6 anos atrás, quando uma pessoa estava doente, antes de ir para o hospital, primeiro trazer para a igreja. Quando a pessoa talvez até falecia, não nesse tempo, mas antigamente, quando a pessoa falecia antes de levar para o velório, primeiro trazer para a igreja, porque cria que Deus podia fazer alguma coisa. Hoje, deu uma dor de cabeça, não vou na igreja. Está cansado? Não vou na igreja. Está passando alguma coisa? Não vou na igreja. Aí, só que quando é na segunda-feira, pode estar chovendo o que for, você está no trabalho. Pode estar com a dor de cabeça o que for, você não falta no trabalho. Só que o problema é essa. Se você quiser ter experiências com Deus, é no tempo. Se você estiver passando perseguição, vem para o tempo. Se você estiver sem força, fraco, desanimado, é aqui no tempo que Deus vai recarregar você. Se você estiver desanimado, é aqui no tempo que Deus quer fazer alguma coisa. E vou dizer, se você não quiser vir para o templo, Deus ele vai achar um jeito para te trazer. Glória a Deus! Está escrito, Ana só ia para o templo, dia de festa de Páscoa, festa de lua nova, só ia para o templo dia de festa. Só que um dia Deus faz ela ir para o templo, um dia que não é festa nenhuma. Deus vai usar uma mulher da casa dela, chamada Penina, para começar a perseguir ela. Foi Deus que fechou a madre de Ana. Está escrito que o próprio Deus fecha a madre dela. Aí Penina começa a perseguir Ana, porque Ana era estéril. Começa a perseguir. De tanta perseguição, ela entra numa angústia tremenda, que ela vai orar dia que não é congresso. Ela vai para o templo, dia que não é festa. Vai para o templo, e não é que Deus ouve a oração do templo dela e abre a madre dela. Às vezes você não entende por que está sendo perseguido, por que está sendo caluniado, por que começou a estar endividado, porque as coisas começaram a ficar pior. É Deus querendo trazer você para o templo. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. No tempo, ele teve uma das maiores experiências com Deus. Só que depois que ele tem essa grande experiência com Deus, sabe o que ele diz? Ele diz: ai de mim que sou pecador. Esse Isaías aqui está mudado, porque o Isaías no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 é outro. Se você ler o capítulo 5 por 6 vezes, ele vai apontar o dedo para as pessoas e vai dizer: ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo, ai de você que faz isso. Ele começa a apontar o dedo para as pessoas e dizer: ai de você. Só que depois que ele tem uma experiência com Deus, ele para de apontar o dedo para os outros, começa a apontar o dedo para ele mesmo e diz: ai de mim que sou pecador. Sabe qual é o problema das pessoas? É o que Jesus dizia: as pessoas têm trave no olho, quer tirar cisco no olho das pessoas. As pessoas, elas estão vivendo uma época tão de religiosidade, aí a gente percebe que está acontecendo a mesma coisa. É fácil apontar o dedo para o jovem e dizer: o jovem não consegue se firmar.
mas já tentou apontar o dedo para você e dizer: ai de mim, de tantos jovens que eu já tirei da igreja? Aleluia, Jesus. Para uma pessoa dizer: ai dessa pessoa, a veste dela é inadequada, mas já voltou a apontar para você e falar: ai de mim, olha o tamanho da minha língua. Quantas pessoas, Aleluia, Jesus. isso a gente não consegue, mas sabe qual é o problema? Só sabe que é misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Um dia você vai precisar da misericórdia de Deus. Aleluia. Escuta isso. Um dia Paulo está pregando no terceiro andar, na janela, tem um jovem dormindo. O jovem cai lá de cima e morre. O jovem cai lá de cima e morre. Sabe o que é interessante? Paulo parou o culto, desceu para tentar fazer alguma coisa para aquele jovem. Quando Paulo levantou aquele jovem, ele não falou assim: ó, culpa sua, porque você estava na janela, olhando para fora, olhando para o mundo. Culpa sua que não estava prestando atenção no culto. Em momento algum ele apontou o dedo para ele e disse: ai de você, você está errado. Não falou. Paulo parou o culto, desceu, pegou na mão do jovem, levantou ele e levou lá para cima de novo. Aleluia. Sabe o que a gente está precisando? Pessoas assim, que venham parar o culto, se possível, para estender a mão para quem precisa de ajuda. Aqui no nosso meio tem pessoas que estão precisando de ajuda, estão fracos, quase desanimando, quase saindo da igreja. Só que o que a gente faz? Só aponta, só aponta, só aponta, só fala das pessoas. A gente não estende a mão para poder ajudar. Mas em nome de Jesus, eu creio que Jesus está levantando uma geração aí que vai parar de apontar, vai estender a mão para poder levantar pessoas que precisam de ajuda. Eu não entendo essa geração que diz: eu estou vendo anjo na igreja, eu estou ouvindo barulhos, mas não consegue ouvir, ver o necessitado dentro da igreja que está quase caindo, quase se desviando. Mas em nome de Jesus, Deus vai abrir teus olhos, você vai começar a olhar para alguém que precisa de um olhar de misericórdia, porque você precisa da misericórdia de Deus. Vai parar de dizer ai dos outros, vai dizer ai de mim, porque eu também estou no meio deles, também preciso de ajuda. Aleluia, Deus vai levantar alguém assim. Glória a Deus. A gente percebe, Isaías 5 é outro. Depois que ele teve um encontro com Deus, ele é totalmente diferente. Sabe por que ele entende? Ele entende que ele é pecador, ele entende que ele é falho. Se eu fosse salvo por causa das minhas obras, por causa da minha santidade, se eu fosse salvo por causa de alguma coisa que eu faço, eu estava lascado. Mas graças a Deus que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Ele fez por mim. Jesus Ele fez por mim. Nenhum de nós merecemos aqui a fazer. A gente pode ter feito muita coisa na igreja, ganhado muitas almas, todo dia está na oração, todo dia está pregando, mas isso não é salvação, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é por aquilo que Ele fez por nós. Então, o dia que você entender que você é pecador, vai começar a ouvir a voz de Deus. Quer ver? Depois que ele reconhece que ele é pecador, está escrito que ele ouve a voz de Deus. Deus dizendo: e agora, quem que eu vou enviar? Quando você parar de apontar o dedo para os outros, você vai começar a ouvir a voz de Deus, vai começar a ter uma experiência nova com Deus. Quando ele tem essa experiência, está escrito que desce o serafim, desce o anjo, pega ali uma brasa da tenaz, pega uma brasa e vai colocar na boca de Isaías. Ele tinha costume de falar: ai de fulano, ai de ciclano. Coloca a brasa na boca. Talvez a brasa que Deus vai colocar em você hoje não seja na boca, mas seja nos olhos. Está olhando para onde não deve olhar. Talvez a brasa que Deus vai colocar hoje em você seja nos pés. Está indo para lugares que não é para ir. Talvez a brasa que Deus vai colocar hoje não seja nos pés, nem nos olhos, mas seja nos ouvidos. Está ouvindo muita coisa que não é para ouvir, mas o fogo de Deus ele purifica. Fogo de Deus purifica. 1 Coríntios vai falar de alguns materiais que passam pelo fogo. Fala da palha, fala do feno, fala da madeira, fala do ouro e pedras preciosas. Deus não quer que você seja palha. A palha
microfone na mão, mas depois que senta aí não fala um glória mais para Jesus. Deus não quer que você seja feno. O feno, quando não tem uma oportunidade no culto, fica picudo, vai para casa, ele não quer mais fazer nada na igreja. Deus não quer que você seja madeira, que queira só se apresentar, só se aparecer. Deus quer que você seja pedra preciosa. O ouro brilha quando está no fogo, mas também brilha quando está fora do fogo. Deus quer que você seja pedra preciosa. Aleluia, Deus. O fogo de Deus purifica. Aleluia, Jesus. Isaías agora está purificado. Só que antes de Deus enviar Isaías, antes de Deus enviar alguém, Deus não envia alguém machucado. Primeiro Deus precisa curar, para depois enviar. Você já tentou mexer com um animal que está machucado? Cuidado, que ele vai machucar você. Não tem como Deus enviar alguém que está machucado. Primeiro Deus cura, para depois enviar. Eu sei que tem muita gente que aqui no coração dele arde o desejo da obra missionária, de sair, fazer missão, mas antes de você ser enviado, Deus primeiro precisa te curar. Glória a Deus. Deus primeiro precisa tirar a religiosidade do teu coração. Deus precisa fazer isso, porque senão você vai machucar muita e muita gente. Mas depois que Deus faz isso, sabe o que Deus faz? Isso que Deus faz é um preparo. É interessante que todo aeroporto e aeroporto tem algo que chama hangar. Sabe o que é o hangar? O hangar é onde o avião é preparado. No hangar recebe mapa de voo. No hangar recebe combustível. No hangar ele recebe as ordens. Se precisar trocar, são trocadas. Se precisar trocar alguma coisa, é trocar. O pior da gente é que a gente quer decolar, quer voar, mas não quer passar pelo hangar, não quer ser preparado. Tem um perigo muito grande nisso. Se você voar, não tiver combustível, você cai. Se você voar, não tiver mapa de voo, você não sabe para onde vai. Passa pelo hangar, porque quando você decolar, você sabe para onde está indo. Você sabe que vai chegar quando ele chega nesse trânsito. Tem que se preparar, tem que ter um preparo. Eu entendo logo que outras pessoas, eles começam a pregar contra as pessoas de estudar a Bíblia. Como isso? Eles pregam contra a pessoa de estudar a palavra de Deus. Entenda, quanto mais preparado você for, mais longe Deus pode te enviar. Os homens mais preparados da Bíblia foram os mais usados por Deus. Sabe o que Deus faz? Todos nós temos um talento, um dom. E quando a gente se prepara, Deus ele potencializa aquilo que a gente tem. Isso é a capacitação de Deus. Deus potencializa algo que a gente já tem para depois nos enviar. Quer ver? Paulo foi um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento. Escreveu 13 cartas, viajou vários países, porque sabia falar outros idiomas. Como é que Deus vai enviar uma pessoa para um outro país que não sabe falar o idioma? Deus, ele prepara a pessoa. Quanto mais preparado você for, mais longe você pode ir. Por que Deus chamou Moisés? Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu 613 leis, porque ele entendia de legislação, entendia de lei. Então Deus falou: vou chamar esse homem para escrever lei. É isso. Se Deus perceber que quanto mais preparado você for, Deus pode usar isso para a obra de Deus, para poder ganhar Só que as pessoas não querem se envolver. As pessoas dizem: a letra mata. Para quê? Desculpa, para poder não estudar a palavra de Deus. Sabe o que é palavra? O que é pregar? Imagina aí que você tem uma consulta marcada no coração. Trocar o coração, tirar esse coração, colocar um outro coração, transfusão de coração. No dia que você vai, aí alguém chega e você diz: olha, o médico que ia trocar teu coração não está aqui. Só que tem aqui, ó, esse estagiário, ele nunca fez, mas ele pode tentar fazer. Você ia deixar uma pessoa fazer isso? E por que a gente deixa a pessoa pregar? Não estando preparada. Só vem na igreja, parece que a mensagem ela aponta só para uma pessoa, esquece 39 e mira só em um. Que privilégio! Um só é privilegiado, aponta naquela pessoa e bate e bate. A gente, como ministro de Deus, estamos aqui para trocar corações. Pegar esse coração duro
colocar um coração de carne, um coração novo. A gente está aqui para isso. Só que se você sobe aqui para lavar roupa suja, não serve, porque você, além de trocar esse coração, você vai matar alguém. Deus não quer isso. Deus quer que você seja preparado para que a obra de Deus venha crescer e se expandir. Eu vou terminar. Essa mensagem eu queria pregar para despertar no teu coração um desejo missionário. Todos nós desejamos ser enviados por Deus. Eu orava tanto Deus, dizendo, vivia para outro país, vivia para outro país. Mas eu mudei minha oração. Eu comecei a orar, Deus, me envia para o lugar em que eu venha gerar mais frutos. Pode não ser outro país, pode ser uma congregação lá da minha cidade, pode ser uma congregação de outra cidade, pode ser até onde Deus me colocar, é lá que eu quero gerar frutos. Porque a gente tem ideia de fazer missão é ser enviado para a África, ser enviado para a Europa. Missão não é isso. Onde tem uma alma, ali tem um campo missionário. Aleluia. Tem um campo que precisa falar da palavra de Deus para ela. A gente quer tanto sair para o exterior, mas sabia que o sertão do nosso país, o Nordeste, somente 12% da população é cristã. O resto da população está perdida na idolatria. Por que ninguém quer ser enviado lá para o Nordeste? Porque sabe que lá é diferente, vai chover, é um campo mais árido. Mas todo mundo quer ser enviado para a África. Mas que você venha mudar o coração, que você venha ser enviado para onde você venha gerar mais fruto. Aleluia. Onde você venha gerar mais para Deus. Atos capítulo 3, a gente está vendo 2 homens indo para o templo orar. Mas o que me chama a atenção é, enquanto eles estão indo para o templo orar, na porta do templo tem um paralítico. Mas o que chama a atenção não é isso, é dentro do templo. Dentro do templo está cheio de pessoas dizendo, Senhor, envia-me a mim. Senhor, me enche, me enche, me enche. Encher para quê? Quando teve a oportunidade de fazer alguma coisa, não fez. Não adianta nada a gente orar, dizer Deus me enche, me enche, me enche. Quando Deus quer te pegar para você ser derramado lá fora, você não quer. Eu não entendo o Espírito Santo que faz só na igreja, cura só na igreja, batista só na igreja, faz só aqui na igreja. Por que Deus não toma você na feira? Por que Deus não toma você no mercado? Lá estão as almas que precisam de Jesus. Que eu quero que você entenda, aonde você estiver, você tem que ser a geração do levanta e anda, a geração que venha ter uma palavra que venha dar para alguém. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus tem o poder de salvar a tua vida. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que Deus venha despertar isso no teu coração e que essa palavra venha continuar falando. Deus ele quer levantar missionários. Deus tem prazer de enviar missionários. Mas primeiro você precisa ser curado, precisa ser preparado para depois Deus te enviar.